Geralmente, as questões mais complexas de cinemática na prova do Enem abordam o conceito de lançamento, seja um lançamento oblíquo, seja um lançamento horizontal, um lançamento vertical para cima ou até mesmo o estudo da queda livre. Quando a gente estuda esse tipo de modelo de questão, a gente está diante de uma série de pré-requisitos para resolver esse problema, seja a interpretação dos movimentos, o estudo adequado das equações, a decomposição dos movimentos e o estudo ali da cinemática vetorial. Então, a soma desses pré-requisitos para a gente de fato resolver uma questão dessa torna essa questão de nível mais elevado. Então, aqui a gente vai tentar resolver problemas que são do lançamento horizontal, que são do lançamento oblíquo, e a gente vai fazer aqui uma ferramenta, cara, vai colocar em prática uma ferramenta que é muito importante de você fazer de fato o estudo mais aprofundado desse tipo de lançamento, que seria a decomposição dos movimentos. Lembra que o estudo da decomposição dos movimentos é você avaliar um movimento que está acontecendo ali em duas dimensões, para cima e para horizontal, basicamente utilizando as projeções. Lembra, quando eu tenho um lançamento oblíquo, por exemplo, a gente tem um movimento que vai para cima, para baixo, mas também vai se deslocar na horizontal. E para facilitar o nosso estudo, é super interessante que a gente aprenda essa ferramenta das projeções. Por exemplo, no caso de lançamento, geralmente as questões abordam uma ausência de dissipações, a ausência da força de resistência do ar, a ausência da força de atrito. Então a gente nota que no movimento da horizontal, por não existir nenhuma força atuando nesse sistema, a projeção horizontal de um lançamento oblíquo seria justamente o MRU. Então perceba, se eu tenho aqui, ó, na horizontal, nenhuma força atuando, acelerando ou freando esse movimento, eu tenho na horizontal a projeção de um MRU, um movimento que estaria se deslocando, certo? Com velocidade de valor constante, ou seja, distâncias iguais sendo percorridos em intervalos de tempos iguais. E a gente já sabe que a equação que relaciona o MRU seria a equação do sorvete, né? Então lembra, é muito comum que você aprenda aí uma equação nova em cada caso específico da cinemática. Mas lembra que essas equações, elas vêm das fundamentais, né? Que seria, por exemplo, a equação do sorvete, a equação de Torricelli, a equação do sorvetão, a equação do Voivod. Então lembra, tudo que a gente vai fazer aqui nessas questões são aplicações fundamentais do que a gente já viu nos tópicos fundamentais de cinemática, beleza? Vamos lá. Então, se eu tenho, Daniel, um estudo horizontal de um lançamento oblíquo, é só a gente pegar as sombras desse movimento e estudar o MRU, não é isso? Isso. E no MRU eu só tenho uma equação, ó. Distância percorrida é igual à velocidade que é constante vezes o tempo desse movimento. Simples e fácil. Agora, quando a gente estuda um movimento de subida ou de descida, perceba que existe aqui agora uma força atuando sobre esse corpo. E que força seria essa? A força-peso, certo? Como a força-peso está atuando aqui para baixo, ó, perceba que o corpo ele sobe freando, certo? Então ele vai adquirindo velocidades cada vez menores. E é por esse motivo que as distâncias aqui, ó, não são iguais, certo? Perceba que essa distânciazinha aqui é diferente dessa, certo? Então distâncias diferentes, já que a velocidade não tem valor constante. E no caso da descida, no caso agora do processo de descer, nós temos uma queda livre, né? Onde a velocidade, a projeção da velocidade vertical no ponto mais alto seria zero. Perceba que ele vai adquirindo velocidade, porque o movimento passa a ser acelerado, tá? Então perceba que nesse caso fica muito mais fácil a gente estudar, fazer o estudo do lançamento oblíquo, basicamente pelas projeções, certo? Então a gente decompõe esse movimento. É a subida que a gente quer trabalhar? É um lançamento vertical. É a descida que a gente quer trabalhar? É uma queda livre. É o movimento horizontal? Então a gente tem ali justamente um MRU. E lembrando que aquelas equações que você conhece, né? Δs, VOT, mais AT ao quadrado sobre 2, ou então V final, V inicial, mais 2AD, ou então, velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, elas podem se adequar ao estudo do movimento acelerado, nesse caso, na vertical. Beleza? Até para a gente complementar aqui o estudo em cima do movimento do lançamento horizontal, é só você fazer o seguinte. Perceba que metade desse nosso movimento, certo? Se eu fizer um recorte, né, desse meu estudo aqui do lançamento oblíquo, eu já encontro, olha só, o lançamento horizontal.
Então, metade aqui desse nosso lançamento oblíquo é justamente um lançamento horizontal, certo? Que a gente pode, da mesma forma, encontrar as projeções do eixo Y e utilizar as equações do MRUV para um movimento acelerado, ou utilizar aqui, ó, no eixo X, um movimento retilíneo uniforme, já que não tem nenhuma força atuando na horizontal, beleza? Vamos responder aqui duas questões para, de fato, a gente colocar em prática isso que a gente revisou aqui agora. Olha só, questão 10 do Enem 2016. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Perceba que isso aqui é um distrator muito forte, tá? Porque existe um pensamento intuitivo que corpos com massas diferentes, eles vão levar tempos diferentes para alcançar ali o solo. Lembrando que isso só vai acontecer se eu não tiver a anulação das forças dissipativas. Se tiver força de resistência do ar, claro que eu vou levar em consideração a área, o tipo de material que está em contato com o ar, mas se a gente desprezar as forças de resistência do ar, como foi o caso aqui dessa questão, a massa pouco influencia, tá? Aí ele continua. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixam a pista horizontalmente ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam essas motos e elas abrem ali o paraquedas, praticamente sem resistência do ar, no caso das motos. Lembrando que, até fazendo um parêntese rápido, tá? A força de resistência do ar, no caso do paraquedas, é muito importante. Por quê? Porque a gente só vai conseguir ter o uso do paraquedas de fato porque a força de resistência do ar atua nessas áreas, né? Então a gente tem um paraquedas sendo inflado ali, sendo aberto, e essa área dele vai ser levada em consideração na força que atua sobre ele. Mas perceba que ele desprezando a força de resistência do ar, esses motoqueiros aí, cara, se machucaram, tá? Se machucaram. Então quer dizer que para o paraquedas funcionar adequadamente, eu preciso de força de resistência do ar. Isso. Inclusive, se eu for fazer um salto de paraquedas na Lua, vai dar problema. Porque ali não tem atmosfera, certo? Então, essa questão, ele mandou você desconsiderar a força de resistência do ar para uma situação hipotética, né? Na qual o lançamento aí dessas motos simularia um lançamento horizontal. Mas, de fato, fechando esse parênteses aqui agora, esses motoqueiros que foram abrir esse paraquedas num ambiente sem força de resistência do ar, cara, se machucaram, tá? Mas ele restringiu, né, aqui, ó, as motos caem praticamente sem resistência do ar. Então vamos considerar que ele salvou aí esses motoqueiros, né? Só a moto caiu sem resistência do ar. Aí ele continua. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Letra A, porque elas possuem a mesma inércia. Lembrando que a inércia é a resistência que um corpo tem ao movimento, né? E a inércia só depende da massa. Então, se eu tenho massas diferentes, eles não têm mesma inércia, certo? Assim como também, eu não posso falar que eles estão sujeitos à mesma força resultante. Como eles têm massas diferentes, consequentemente, a força-peso que atua em cada moto vai ser diferente, beleza? Então, lembra que a gente não considera a massa nesse nosso estudo, porque a aceleração, quando a gente usa a força resultante, né, ó, é apenas a força-peso. Então, a aceleração que atua sobre esses corpos é a aceleração gravitacional. Mas lembra que isso ainda influencia na quantidade, no valor do peso dessa moto. Isso ainda influencia no valor da inércia dela, beleza? Mas a pergunta da questão foi: as motos atingem o solo simultaneamente por quê? Letra C. Ele tem a mesma quantidade de movimento inicial? Lembra que a massa influencia na quantidade de movimento, né? Ó, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho massas diferentes, eu tenho sim quantidade de movimento diferente. Então, não é isso que vai justificar o caso aqui da nossa questão. Olha o que diz a letra D. Eles adquirem a mesma aceleração durante a queda? Perfeito. Lembrando que a força resultante nesse sistema é a força-peso, né? Ó. E a força-peso a gente calcula pela massa vezes a gravidade. Então, como a aceleração entre esses dois corpos é equivalente à aceleração da gravidade, eles estão expostos ao mesmo ambiente, então eles terão, de fato, aí a mesma aceleração. Eles vão adquirir a mesma variação de velocidade em tempos iguais. Beleza? Então, resposta à letra D, perfeita. Olha o que diz a letra E. Eles são lançados com a mesma velocidade horizontal. Lembrando que não é esse fator. Lembrando que eles vão alcançar distâncias diferentes com velocidades horizontais diferentes, beleza? Mas no estudo aqui da queda livre, o tempo de queda, o tempo que eles atingem o solo, só deve-se respeito ali à aceleração, que é igual para os dois, beleza? Então, de fato, a gente marca
Alternativa letra D. E olha só, a gente vai resolver agora uma das questões que foi classificada como sendo uma das mais difíceis da prova do Enem, que é uma questão de fato com lançamento oblíquo, certo? Vamos ler aqui a questão com calma e resolver aqui esse problema. Olha só. A figura é extraída de um antigo jogo para computadores chamado de Bang Bang, que seria o quê? Basicamente dois canhõezinhos, né? Que eles vão disparar ali projéteis para atingir ali o inimigo. Aí ele continua. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente. Primeiro um vai, depois o outro faz o disparo, com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, eles atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, chamado de VO. Então ele classifica que essa velocidade inicial seria, olha só, VO, como eu chamei aqui, ó, velocidade inicial do disparo, que seria VO. E o ângulo do disparo seria θ. Em determinado momento da partida, o competidor B, que seria esse carinha que está aqui embaixo, ele deve disparar e sabe que a bala disparada anteriormente foi a 53 graus de ângulo, né? Passou tangenciando o ponto P. Então perceba que quando ele atirou ó, a 53 graus de ângulo, tangenciou ali ó, no ponto P. Aí ele continua o quê? No jogo, a gravidade é igual a 10, beleza, e considere que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é igual a 0,6, desprezando também a ação das forças dissipativas. Então, se ele considera nula as forças dissipativas, a gente vai considerar de fato que no movimento horizontal, olha só, eu tenho um MRU e no movimento vertical eu tenho um movimento acelerado. A gente pode utilizar as projeções, como a gente viu anteriormente, para resolver aqui esse problema, beleza? Vamos lá. O que é que ele falou mais aqui ainda para a gente? Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo, que foi de 53 graus, qual deveria ser aproximadamente o valor da velocidade de lançamento VO, que permitiria, ao disparo efetuado pelo canhão B, atingir o canhão A? Vamos lá, como é que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai, de fato, decompor aqui esses movimentos e separar o nosso estudo em velocidade horizontal e velocidade vertical. Inclusive, eu já fiz isso. Ó. Na hora que a gente tem essa velocidade inclinada, a gente precisa decompor esses movimentos para facilitar esse nosso entendimento. Então, esse vetor horizontal é uma componente do vetor original e o vetor vertical é uma componente desse vetor VO, certo? Fazendo o estudo da horizontal, a gente sempre vai trabalhar aqui com um MRU, beleza? Movimento retilíneo uniforme. É o estudo das projeções na horizontal. E qual é a única equação, Daniel, que a gente estuda o MRU, hein? É aquela fórmula do sorvete, né? O ΔS igual V, que é constante, vezes o tempo t. Perceba que a distância que ele percorreu na horizontal foi de 120. A velocidade de x é justamente essa, e o tempo que ele levou, eu não sei. Agora lembra que esse Vx aí, ó, é o V que está colado com o ângulo de 53. Então eu vou colocar aqui que Vx é V0 vezes o cosseno de 53. Cosseno de 53. Beleza? Vezes o tempo t. O que mais? A questão falou para mim quanto é que era o cosseno de 53, que seria 0,6. E eu fico com VO vezes T aqui como incógnita. Peraí, Daniel, você tem na sua expressão VO e T. Então, porque se a gente tem uma equação e duas incógnitas, esse sistema não dá para ser resolvido, concorda comigo? Concordo. Então a gente vai precisar encontrar uma outra equação. Mas só facilitando aqui a nossa vida, ó, 120 dividido por 0,6 é a mesma coisa de 1.200 dividido por 6, concorda comigo? Isso aqui vai dar 600 dividido por 3, certo? E vai dar 200, né? Então, VO vezes tempo é 200. Não sei onde é que eu vou usar isso, mas eu vou guardar essa informação caso eu precise, beleza? VO vezes tempo seria 200. Geralmente, quando a gente não consegue encontrar uma resposta direta aqui, porque lembra que a pergunta da questão era para a gente encontrar VO, a gente vai utilizar a outra componente, que é a componente vertical, tá? Vamos lá. Utilizando a componente vertical. Lembra que na vertical a gente tem projeções o quê?
do MRUV, movimento acelerado. Qual é a equação que a gente pode trabalhar aqui? Aquelas três, né? Ó. V voat. A gente pode trabalhar também com V final, V inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ou a gente pode trabalhar com o sorvetão, ΔS, VOT, mais T ao quadrado sobre 2. Só não esquece de adequar, tá? O quê? A aceleração, que é negativa na subida, a distância, que nesse caso é a altura, certo? É bem importante você adequar para que você não precise decorar expressões que são específicas desse caso, porque eu tenho certeza que na escola você deve ter se deparado com diversas equações dentro da cinemática, mas, cara, não precisa. É só lembrar das equações fundamentais para resolver esse problema. Vamos lá, a gente tem aqui distância do y, certo? Então já não vou querer utilizar a primeira equação, porque aqui não tem nada sobre distância. Eu tenho a segunda e a terceira com distância, certo? Só que a segunda não fala nada sobre tempo. E o tempo é super importante para que a gente encontre a velocidade inicial. Então vou usar a terceira, tá? ΔS, VOT, mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos substituir esses valores. Esse ΔS é a minha altura, né? Que seria 35. Essa velocidade inicial é a velocidade de y. Como é que a gente calcula VY? É V0 vezes o seno de 53. Beleza? Vezes quem? Vezes o tempo. Mais a aceleração, que é a aceleração da gravidade, lembrando que é subindo, então a aceleração é negativa, menos 10. O tempo, que eu vou colocar aqui como sendo ΔT ao quadrado, dividido por 2, certo? Já vou facilitar a nossa vida, eu não tenho menos 10 dividido por 2, eu vou colocar logo menos 5, beleza? Facilitar aqui nossa vida. Vai ficar menos 5 ΔT ao quadrado. Não sei se você notou, mas olha só, tem um VO e tem um tempo aqui, certo? E a gente percebeu que a multiplicação de VO vezes tempo é 200. Então tenho aqui, ó, VO vezes o tempo, que é justamente o que a gente havia encontrado ali na equação anterior, que seria o 1200, vezes o seno de 53, menos 5 vezes ΔT quadrado. Vamos lá. 35 igual a V0 vezes T, que é 200. O seno de 53, a questão falou que era 0,8, menos 5 vezes ΔT quadrado. Ou seja, eu já posso encontrar aqui, ó, o meu T quadrado. Concorda comigo? Vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui agora, cara? Dá pra gente substituir 200 vezes 0,8 por 160, né? Isso aqui vira 160. E eu passo esse 160 lá pro outro lado. Ou passo 35 para cá, de forma que fica assim, ó, T, 5T quadrado igual a 160 menos 35. Que vai dar pra gente 125, não é isso? 125. Aí olha só, ficou aqui na nossa questão t quadrado igual a 125 sobre 5, que vai dar 25, só que raiz de 25 seria justamente 5. Então o tempo que a gente encontrou seria 5 segundos. E o que é que eu vou fazer com esse tempo que a gente encontrou? Colocar nessa equação, certo? O VO eu quero saber, o tempo foi de 5, e quando a gente fizer 200 dividido para 5, é a mesma coisa de 400 dividido para 10, que vai dar 40. Olha só, resposta da nossa questão, alternativa letra C. Questão que não é fácil, tá? Você precisa fazer uma manipulação dessa interpretação e manipulação matemática também. Mas, assim, na hora da prova, de fato, essa questão é muito complexa. A gente resolveu aqui para abrir aí a tua cabeça sobre quando encontrar um problema, lembrar, pô, tenho duas incógnitas, só tem uma equação, preciso encontrar outra equação, daqui a gente vai encontrar outra equação na outra dimensão, no outro x, ou melhor, no outro y, né? X já foi, agora vamos para o y, e aí vai, beleza? Então, duas questões de lançamento, duas questões, essa aqui, teoricamente, fácil, né? Para a prova, médio ali, e essa aqui, de fato, muito difícil, questão que envolve muitos pré-requisitos para a gente chegar na resolução dela, beleza?